iniciar a nossa reunião, agora, nós vamos ter um discurso bíblico. O nosso irmão Jonathan Leite, ele vai fazer esse discurso em base do tema A Terra Permanecerá para Sempre. Você já teve a oportunidade de caminhar num parque ou então de passear por um campo cheio de flores perfumadas? Como você se sentiu nessa ocasião? Talvez você se sentiu nessa ocasião revigorado ao ver ali um lago bonito, talvez ao ver montanhas com seus picos altos, cheios de nuvens, não é verdade? Como você se sentiu ao ouvir o canto alegre dos pássaros nas árvores? Ou então, já parou para pensar o porquê é agradável nós apreciarmos os céus, as estrelas, todo tipo de árvore, vegetação, as flores, os frutos, tudo aquilo que nós encontramos de bonito na Terra? A verdade é que todas essas perguntas, elas têm uma única resposta. Todos nós somos criados, nós somos feitos para viver em um paraíso aqui na Terra. E de fato, irmãos, foi um paraíso que Jeová colocou os primeiros humanos aqui na Terra, Adão e Eva. Então nós herdamos deles o desejo de viver aqui na Terra. Jeová colocou esse desejo neles, o Criador. Jeová sabia que nós, como seres humanos, nós nos sentiríamos felizes no paraíso. Ele nos criou com as qualidades necessárias para viver nesse maravilhoso lar terrestre. E não só viver, mas também apreciar toda a criação que Jeová proporcionou para nós. Mas aí nós podemos nos perguntar, por que então Jeová criou a terra? Por que ela foi criada? Vamos ver a resposta na Bíblia? Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Isaías, o capítulo 45, e nós vamos ver o versículo 18. Isaías 45, 18. Veja a resposta que a Bíblia nos dá. Diz o seguinte: Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra, que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada. Mas note, a formou para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Então, nesse texto, o próprio Jeová afirma que ele criou a terra para ser habitada. E nós sabemos que a terra ela foi perfeita e especificamente projetada para ser habitada pelos seres humanos. Então, quando nós paramos para pensar nos sistemas que a água fornece, que nos dão ar, alimento, tudo ali na terra, calor, luz, fica evidente que ela foi projetada para a vida humana. Muitos cientistas e astronautas que tiveram a oportunidade de ver a Terra desde o espaço, eles ficaram maravilhados quando observaram a Terra. Por exemplo, em 1971, um astronauta que esteve em uma missão lunar, chamado Edgar Mitchell, quando ele viu a Terra pela primeira vez desde o espaço, ele disse as seguintes palavras: Ela parece uma cintilante joia azul e branca, como uma pequena pérola dentro de um mar negro de mistério. Que interessantes palavras, não é mesmo? Então nós podemos dizer sem dúvida de que a terra ela é uma dádiva ou um presente de Jeová para os humanos. Mas aí agora nesse ponto talvez você esteja se perguntando: será que a terra ela foi feita para ser o nosso lar eterno? Jeová criou o primeiro casal humano, Adão e Eva, os colocou no jardim do Éden, mas será que isso seria para sempre? Será que a terra ela tem um prazo de validade? Vamos ver a resposta na Bíblia também? Abra aí agora no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, e nós vamos ver ali o versículo 4.
Eclesiastes 1:4. Diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas, note, a terra permanece para sempre. Imagine o seguinte exemplo. Talvez você esteja ali num supermercado fazendo as suas compras e você notou que tem vários produtos ali na prateleira do supermercado. Você já parou para pensar que cada produto ali na prateleira tem um prazo de validade? Agora, se nós nos perguntássemos, quem colocou esse prazo de validade? Será que foi ali o gerente da loja, ou então o dono que estabeleceu esse prazo para aquele produto? É óbvio que não. Nós sabemos que foi o próprio fabricante quem deu aquele prazo de validade. E por quê? Porque ele conhece o seu produto mais do que qualquer outra pessoa. Então, nós confiamos nesse prazo de validade porque nós sabemos que ele estudou para isso. Ele sabe o tempo de duração, não é mesmo? Todos nós, irmãos, podemos confiar no prazo que Jeová nos diz da terra. Então, o nosso Criador e o Criador também do nosso belo planeta nos diz que a terra durará para sempre. Ela não tem um prazo de validade e jamais terá. Então, não temos dúvidas de que a terra ela foi, de fato, criada para existir para sempre. Nós sabemos que a terra, como nós já mencionamos, ela é ideal para a vida. Ela tem água em grande quantidade. Ela tem inclinação, rotação, órbitas perfeitas. A ciência prova isso. Condições que nós só encontramos na Terra e que são ideais para a vida humana aqui. Também podemos destacar, irmãos, que desde o começo da história humana, Jeová ele já deixou claro qual seria o seu propósito, tanto para os humanos quanto para a Terra. Vamos ver as palavras aí no livro da criação? Abra agora no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. E nós vamos ver os versículos 27 e 28. Qual era o propósito de Deus desde o início? Gênesis 1, 27 e 28. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda a criatura vivente que se move sobre a terra. Que interessante, não? Então, quando Jeová criou a terra, ele colocou ali os primeiros humanos, Adão e Eva, num lindo paraíso, que era o Jardim do Éden. Então, Jeová queria que eles tivessem filhos e transformassem não só ali o jardim em um paraíso, mas toda a terra fosse transformada num Jardim do Éden, né? Um paraíso bonito para eles viverem. Cuidassem dos animais e que todos ali, todos os seus descendentes, não somente eles, tivessem saúde perfeita e vivessem, não por pouco tempo, mas vivessem para sempre. Jeová, irmãos, e os que nos visitam, Jeová nunca abandonou o seu propósito. Jeová ainda tem esse desejo. Mas hoje, talvez ao pararmos para pensar, a terra está longe de ser um paraíso, não é mesmo? Agora, o que está por trás, então, desses danos que nós encontramos na Terra? Tanta destruição, poluição, violência. O que estaria por trás? Vamos voltar ao livro de Eclesiastes? Abra aí a sua Bíblia novamente. No livro de Eclesiastes, agora nós vamos ver o capítulo 7. Eclesiastes 7, 29. Que diz: o que descobri se resume nisto. O verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas eles seguiram seus próprios planos. E não é o que nós notamos hoje, irmãos? Então, o que está por trás dos danos causados na terra?
os seres humanos decidiram por si próprios seguir os seus interesses, o seu modo de fazer as coisas, deixando de lado a vontade e o propósito de Jeová, o propósito inicial que ele tinha. Lembra-se daquele produto lá na prateleira do supermercado? Imagina que você escolheu lá todos os seus produtos e que todos eles estão, sim, dentro do prazo de validade. Mas imagine que você talvez não seguisse as instruções ali do fabricante sobre como armazenar o seu produto ou como usá-lo. O que provavelmente iria acontecer? Talvez, mesmo antes ali do prazo de validade, é bem provável que o seu produto ele estrague. Então, da mesma forma, pela humanidade não estar seguindo as instruções do Criador da terra, Jeová, os humanos estão ali, por assim dizer, estragando a terra, usando-a da forma como eles bem querem, como eles entendem. E, infelizmente, isso só resulta em sofrimento. Então, podemos pensar no seguinte, irmãos: será que a terra foi danificada, foi poluída, ao ponto de ela não ser mais capaz de ser restaurada? Será que o estrago que os humanos realizaram já não é possível mais recuperar a terra? Nós sabemos que nos últimos anos tem sido bem grande a preocupação na poluição, na violência, né? Os estragos em geral. Por exemplo, um relatório de riscos globais do ano de 2021 diz que os riscos de maior probabilidade para os próximos 10 anos já incluíam condições climáticas extremas, falhas em respostas climáticas e danos ambientais causados pelo homem. E é bem isso que nós vemos hoje, não é mesmo? Cada ano que passa, veja, um relatório de 2021, mas cada ano que passa, essas condições elas se tornam ainda mais frequentes e mais severas, infelizmente. Bom, talvez isso leve alguns a pensar que a Bíblia ensine que a terra ela vai ser destruída pelo fogo. Talvez você já tenha ouvido isso, não é verdade? Talvez você acreditava nisso, ou talvez você, irmão que está aqui assistindo o discurso, já tenha ouvido isso na pregação. Alguns pensam assim. Se você se recordar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, ali diz que os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para o fogo. Talvez você conheça. Mas se nós analisarmos ali o contexto, por exemplo, de 2 Pedro 3, 7, nós vamos ver o que significam esses céus, terra e o fogo que aparecem nesse texto. Por exemplo, no capítulo 3 mesmo, os versículos 5 e 7, ali de 2 Pedro, eles fazem uma comparação com os dias do dilúvio, lá no tempo de Noé. Vamos ver esses versículos? Abra aí agora a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, os versículos 5 e 6. Segunda Pedro 3, 5 e 6. Pois eles propositalmente ignoram este fato. Há muito tempo havia céus e uma terra situada firmemente fora da água, e no meio da água pela palavra de Deus, e por meio dessas coisas, note, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água. Então aqui os versículos 5 e 6 deixam claro que aquele mundo antigo dos tempos de Noé, ele foi destruído ali pelas águas de dilúvio. Mas o próprio planeta, ele não desapareceu. Na verdade, a terra que é mencionada aqui nesses versículos, nós podemos dizer que são a sociedade de pessoas que foram destruídas, pessoas violentas, pessoas más, que foi o objetivo do dilúvio. E os céus eram aquelas pessoas que governavam essa sociedade. Então essas pessoas violentas, elas foram destruídas, mas o nosso planeta não. Ele permaneceu. Então, o fogo mencionado em 2 Pedro 3,7 significa a destruição das pessoas más, assim como aconteceu no dilúvio. Essas pessoas más que desconsideram a Deus e se empenham por objetivos egoístas.
não a destruição do planeta Terra. Jeová, ele não vai permitir que os humanos acabem ou destruam a terra por meio da poluição, por meio da guerra ou de qualquer outra forma. Jeová jamais vai permitir isso. E se nós notarmos em Apocalipse, nós não vamos ler, mas Apocalipse 11:18, ali diz que inclusive Jeová vai trazer destruição ou arruinar aqueles que arruinam a terra. Então, destruir a terra não está no propósito de Jeová e ele nunca permitiria isso. Bom, então, como você, como eu, como nós que estamos aqui, podemos ter certeza de que Jeová, ou de que a terra será restaurada, de que Jeová irá restaurar a terra? Um primeiro ponto que nós podemos mencionar é que Jeová, diferente dos humanos, que tem a vida afetada pelo tempo e pelo imprevisto, ele não precisa mudar o seu propósito original. Então, embora ele tenha sido temporariamente interrompido, lá com a desobediência de Adão e Eva, o propósito de Jeová, ele vai ter bom êxito. Então, mesmo que Adão e Eva eles tivessem continuado ali perfeitos, obedientes a Jeová, nós não sabemos quanto tempo levaria para que toda a terra se transformasse num paraíso, que o propósito de Jeová estivesse cumprido por inteiro, né? Toda a terra ali transformada. Então, Satanás, embora ele conseguiu fazer Adão e Eva desobedecer a Jeová, pecar, mas jamais ele conseguiu fazer ou mudar o propósito de Jeová para com a terra. Se nós notarmos, a palavra propósito, ela significa algo que foi estabelecido antes, né? Ou colocado à parte. E os propósitos de Jeová sempre se cumprem. Então, desde que Jeová determinou que a terra seria habitada por humanos perfeitos, esse propósito ele vai se cumprir. O que mais nós podemos dizer do propósito de Jeová? Abra aí a sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Apocalipse 21. E nós vamos ver o versículo 5. Notem que palavras interessantes aí falam sobre o propósito de Deus. Diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também: escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se você quiser manter aberto aí o texto, note que esse versículo ele nos dá alguns motivos para nós confiarmos na promessa de Jeová. Aí, se você notou, no início do versículo 5, começa dizendo que aquele que estava sentado no trono disse. Essas palavras, irmãos, elas são especiais porque elas introduzem uma das 3 vezes em que Jeová fala ali no livro de Apocalipse. E por que isso é interessante? Porque essas palavras, elas não foram ditas por um anjo, não foram ditas nem mesmo por Jesus, mas foram ditas pelo próprio Deus, pelo próprio Jeová. Então é como se Jeová assinasse um documento, uma garantia referente a essas bênçãos que ele vai trazer. Isso prova que nós podemos confiar nele plenamente. Outro detalhe aqui no texto, repare aí a primeira palavra que Jeová falou. Veja, não é? Por que isso é interessante? A palavra ali grega traduzida como veja, ela é usada várias vezes no livro de Apocalipse. Certa obra de referência diz que essa palavra, junto com a exclamação, ela é usada para trazer atenção ao ouvinte, ajudar ao leitor que preste atenção ao que se segue. E por que nesse texto ela é importante? Veja o que Jeová disse depois do veja. Estou fazendo novas todas as coisas. Que interessante, não é? Então, embora Jeová ele só vai trazer essas bênçãos, essa restauração da terra no futuro, Jeová aí diz com tanta certeza, ele diz como se essas coisas já estivessem acontecendo. Porque aquilo que ele prometeu, essas mudanças, vão acontecer. Jeová não tem dúvida disso. É como se já estivesse acontecido.
Por isso Jeová usa essa expressão. Podemos destacar também que, ao dizer fazer novas todas as coisas, irmãos, nós não vamos sequer nos lembrar das coisas ruins que nós passamos. Então, todo aquele tipo de recordação ruim que nós temos aqui nesse mundo, essas lembranças elas vão ficar no passado e vão ser substituídas por boas lembranças que nós vamos ter lá no paraíso. Então, nós vimos aqui que Jeová ele tem o poder de fazer essas mudanças necessárias para cumprir o seu propósito. Agora, como Jeová vai fazer isso? Como Jeová realizará isso? Vamos ver a resposta que Jeová também nos dá? O como ele vai fazer? Abra aí agora no capítulo 20 de Apocalipse. Volte um pouquinho. Capítulo 20, os versículos de 1 a 3. Note a primeira coisa que Jeová fará. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele será solto por um pouco. Então, a primeira ação de Jeová para restaurar o paraíso será de acertar as contas com Satanás, com o diabo. Nós sabemos que desde lá o Jardim do Éden, Satanás ele vem sendo a principal má influência para a humanidade em geral. Então, Satanás usa as pessoas para destruir o nosso belo planeta. E isso é a primeira coisa que Jeová fará. Você já parou para pensar como será um mundo sem Satanás? Nesse tempo, a Terra ela conseguirá se recuperar de todos ali os desgastes que já houveram, porque ela tem uma enorme capacidade de recuperação. Também não haverá mais nenhuma influência negativa de Satanás. Todas as pessoas que viverão nesse tempo, elas estarão ali ajudando a Jeová, participando em ajudar a transformar toda a terra em um paraíso, ajudando nessa restauração. Então, todo tipo de maldade, sofrimento, tudo aquilo que hoje nos faz sofrer, não existirá mais. E você, querido irmão, e os que nos visitam, que está aqui assistindo esse discurso, você pode fazer parte disso. Você pode fazer parte do propósito de Jeová em restaurar a terra, em transformá-la novamente em um paraíso. Você quer saber como? Abra aí a sua Bíblia agora, no livro de João. João, capítulo 11, os versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Veja o que Jesus disse. Jesus lhes disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? Então, se você exercer fé em Jesus, poderá fazer parte do propósito de Jeová e viver para sempre na terra. Aqui Jesus disse que Jeová deixará herdar a terra aqueles que são pessoas brandas, pessoas humildes, pessoas que exercem fé nele, aqueles que aceitam fazer a vontade de Deus e seguem as suas orientações. Então, exercer fé em Jesus abre um caminho para toda a humanidade, para que eles possam viver num paraíso. E não somente para você, não somente para mim, mas também para todas aquelas pessoas que já morreram, os milhões de pessoas que adormecem na morte. Então, Jesus, ao dizer que é a ressurreição e a vida, é como se ele abrisse o caminho para que aquelas pessoas, inclusive que já morreram há tantos anos, possam também fazer parte do propósito de Jeová e ajudar a transformar a terra em um paraíso.
Jesus nos deu a garantia de que Ele é a ressurreição e a vida. Então, a própria ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus abriram caminho para que os mortos pudessem ser ressuscitados. E Jesus não somente vai trazer essas pessoas de volta, mas também lhes dará vida eterna. A Bíblia em João 5, 28 e 29, ali diz que milhões de pessoas que adormeceram na morte ouvirão a voz de Jesus e sairão. Você já tentou se imaginar no paraíso, sem sofrimento, com saúde perfeita, recebendo aquelas pessoas que você tanto ama? Já parou para imaginar? Uma de nossas irmãs, ela disse o seguinte, ao pensar sobre isso. De tanto imaginar como vai ser minha vida no novo mundo, note, eu já posso sentir o cheiro das rosas se abrindo no paraíso. Será que você pode sentir o mesmo que essa nossa irmã? Pare para imaginar como vai ser conhecer homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Quem que você gostaria de conhecer? Que perguntas você vai fazer para esse servo fiel de Jeová? Pense talvez ali como vai ser quando você encontrar com seus parentes, com seus amigos. O que você gostaria de perguntar? O que você gostaria de dizer para ele? Como vai ser os detalhes desse seu encontro? Já parou para pensar ali no abraço apertado que você vai dar? E como vocês talvez vão chorar de alegria? Irmãos, não temos dúvidas de que o propósito de Jeová de fazer a terra um paraíso, ele é certo. Jeová, nós vimos aqui que ele tem o poder para cumprir o seu propósito, e na sua palavra Bíblia, ele nos diz como ele vai fazer isso. Ele deixou os detalhes para nós. Jesus é a chave para que nós possamos ter vida eterna. E nós podemos confiar nisso. Então, por que nós podemos dizer que a terra permanecerá para sempre? Se depois do que nós consideramos aqui, nós lhe fizéssemos essa pergunta, como você responderia? Abra aí agora a sua Bíblia, no livro de Isaías 55, os versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Pois assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem antes saturar a terra e fazê-la produzir e brotar, dando semente aos que semeiam e pão aos que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual eu a enviei. Então, tudo o que Jeová promete, com certeza vai se cumprir. Como mencionou o texto, assim como a chuva, a neve que cai e cumpre ali com o seu objetivo, os propósitos de Jeová também são confiáveis, eles não vão falhar. Apesar de Adão e Eva eles terem rejeitado a oportunidade que Jeová lhes deu de ajudar a transformar ali toda a terra em um paraíso, serem obedientes, terem saúde perfeita, viver para sempre, Jeová não depende de Adão e Eva para cumprir o seu propósito. Depois de acertar as contas com Satanás, como nós vimos, Jeová vai dar ali ao seu filho, Jesus, para governar a terra. E nesse tempo, toda a terra vai ser um jardim. E os descendentes ali de Adão e Eva, você e eu, pessoas obedientes a Jeová, nós seremos felizes por viver nesse paraíso. Então, a terra, ela vai ser um lugar único para se viver. Ela vai ser único porque Jeová mostrou ser o verdadeiro Deus universal, de forma definitiva. Vai ser único porque Jeová ali travou uma guerra para acabar com as pessoas más, acabar com a violência, restaurar o seu planeta. Também vai ser um lugar único porque foi aqui que Jesus enviou. Jeová enviou a Jesus para cumprir com o seu propósito, dar a vida pelos seres humanos. E também vai ser único
porque é aqui que nós vamos viver em saúde perfeita. E lembre-se, Jeová quer que você faça parte disso. O que nós precisamos fazer então? A Bíblia em João 17:3, ali Jesus mostrou a necessidade de nós conhecermos bem a Jeová, conhecer bem ao seu Pai e conhecer a Ele mesmo. Nesse contexto, a palavra conhecer, ela destaca que isso é um processo contínuo. Mesmo que você já conheça alguém, é importante sempre cultivar, sempre estar aprendendo mais. Não importa o quanto você já saiba de Jeová e de Jesus. E nós precisamos também desenvolver uma amizade com Jeová, uma relação forte com Ele e com o seu Filho. Você que está assistindo aqui nosso discurso tem o imenso privilégio, note, um privilégio, de poder fazer parte desse povo que Jeová está ajuntando para ajudar na restauração da terra, para viver para sempre aqui no paraíso. Então, o que nós podemos aprender, de tudo que nós vimos aqui? Jeová, ele criou a terra com um belíssimo propósito, ser habitada por humanos perfeitos. E apesar dos estragos que estão sendo feitos na terra, em breve Jeová, nós vimos que ele vai arruinar ou destruir aquelas pessoas que estão estragando a terra e vai restaurá-la novamente em um paraíso, sendo Jesus o nosso governante. Vimos também que Jeová estendeu a oportunidade para que todos aqueles que são pessoas mansas, humildes, obedientes, possam fazer parte desse propósito. Então, tanto eu e você podemos fazer parte disso. Você se lembra daquelas perguntas que nós fizemos no início? Como você se sentiu, talvez em algum momento, ao passear por um parque cheio de flores, frutos? Você talvez teve ali a oportunidade de caminhar num parque, sentir o cheiro das flores, ver ali as árvores, os frutos, as flores. Como foi? Como você se sentiu? Lembra-se dessas perguntas? Quando Jeová, irmãos, cumprir com o seu propósito, nós não precisaremos mais buscar oportunidades como essa. Nós não precisaremos, porque toda a terra será um paraíso. Então, não importa para onde você olhe, lá no paraíso, você sempre vai sentir essa gratidão pelo nosso amoroso Criador Jeová. O tema desse discurso, a terra permanecerá para sempre. Como somos gratos a Jeová, porque essa é uma promessa de Jeová, e Ele faz questão de estar nos lembrando disso. E estamos também muito gratos ao nosso irmão Jonathan Leite, pelo bom proferimento dessa matéria. Nós demonstramos muita gratidão por Jeová, por estar aqui na Santa Casa de Adoração aprendendo dele. E o melhor disso é que não acabou. Nós vamos continuar sendo instruídos pela Bíblia, agora pelo estudo da revista Sentinela. Quem vai fazer isso para nós é o nosso irmão Braz de Paula. Queremos estender boas-vindas a todos os presentes. É um imenso prazer estarmos juntos para mais esse estudo da revista Sentinela. Ficamos muito felizes em tê-los aqui junto conosco e também aqueles que estão conectados conosco via Zoom. Para iniciarmos esse estudo e preparar o nosso coração, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 36, baseado em Provérbios 4:23. Proteja o coração. Hoje o nosso estudo é o número 30. Que lições aprendemos com os reis de Israel? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. E o texto temático é Malaquias 3:18. Vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Qual é o objetivo do nosso estudo de hoje, ou em que queremos focar no decorrer desse estudo?
Nós queremos, no decorrer desse estudo, entender como Jeová decidia se um rei de Israel era fiel ou não. E por que isso é importante? Porque isso vai nos ajudar a entender também o que Jeová espera dos seus adoradores hoje. Então, o padrão de Jeová continua o mesmo. E nós queremos entender, o padrão de Jeová não muda, né? Nós queremos entender, então, como nós podemos imitar o bom exemplo de bons reis, o que Jeová espera dos seus servos também hoje. Tá bom? Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para levantar as suas mãos. Temos certeza que os irmãos fizeram uma boa preparação, uma boa pesquisa para esse estudo e queremos ouvi-lo aqui também. Se já faz algum tempo que você não participa, tente comentar hoje, vai ser muito bom. Ficaremos muito felizes em ouvi-lo aqui também. Também nossos irmãos que estão conectados conosco via Zoom, também poderão participar com seus comentários. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Paulo Claudino. Vamos então ouvir a leitura dos parágrafos 1 e 2? A Bíblia cita o nome de mais de 40 homens que foram reis de Israel. Os relatos da Bíblia falam toda a verdade sobre esses homens e revelam detalhes interessantes sobre alguns deles. Por exemplo, até os reis bons fizeram algumas coisas ruins. Foi o caso do rei Davi. Lembre que Davi cometeu imoralidade sexual com uma mulher casada e ainda armou para que o marido dela fosse morto numa batalha. Mas Jeová disse: meu servo Davi me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que era certo aos meus olhos. Por outro lado, muitos dos reis infiéis fizeram algumas coisas boas. Veja o caso de Roboão. Ele tinha obedecido a ordem de Jeová de não lutar contra o reino de 10 tribos de Israel e de deixá-los escolher outro rei. Ele também aumentou a proteção de muitas cidades, ajudando o povo de Deus a se proteger dos inimigos. Mas, do ponto de vista de Jeová, ele fez o que era mal. Pergunta no parágrafo 1 e 2. O que a Bíblia fala sobre alguns dos reis de Israel? Irmã Janete? A Bíblia ela sempre fala a verdade sobre os relatos dos reis e até mesmo conta alguns detalhes interessantes. E não escondeu ao falar que mesmo alguns reis bons fizeram coisas ruins, como foi no caso do rei Davi, que cometeu imoralidade sexual com uma mulher casada e ainda armou para que seu marido fosse morto. Porém, Jeová disse sobre Davi que ele o seguia de todo o coração, fazendo somente o que era certo aos seus olhos. Obrigado, irmã Janete. Irmã Vanessa? E também a Bíblia fala de reis infiéis que fizeram coisas boas, como foi o caso de Roboão, que ele lutou contra o reino de 10 tribos de Israel e ele tinha obedecido a ordem de Jeová de não lutar contra o reino de 10 tribos de Israel e deixá-los escolher outro rei. E ele aumentou a proteção de muitas cidades, ajudando o povo de Deus a se proteger dos inimigos. Então ele fez o que era certo, ele fez o que era mal aos olhos de Jeová. Obrigado, irmã Vanessa. Irmã Késia? Como mostra a segunda de Crônicas 12:14, a respeito de Roboão, ele fez o que era mal, pois ele não estava determinado no coração a buscar a Jeová. Então ele obedeceu a Jeová algumas vezes, seguiu as orientações, mas porque outros deram, diferente do seu avô Davi. Davi não, Davi ele seguiu as orientações de Jeová porque ele queria se aproximar de Jeová. Então era a grande diferença entre eles. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário também. É isso que nós queremos entender no estudo de hoje, né, então, né? Qual o padrão de Jeová, né? Como que Jeová realmente considerou cada rei bom ou mal, né? É isso que nós vamos ver e porque isso é importante para nós também hoje. Vamos ao parágrafo 3. Ao ler sobre os reis de Israel, podemos ficar com a dúvida: se eles fizeram coisas boas e ruins, como Jeová decidia se um rei era fiel ou não?
A resposta a essa pergunta nos ajuda a entender o que nós precisamos fazer para agradar a Jeová. Neste estudo, vamos ver 3 coisas que Jeová provavelmente levou em consideração ao avaliar os reis de Israel: o que eles tinham no coração, o arrependimento deles e se eles adoravam a Jeová da maneira correta. Que dúvida podemos ter e o que vamos ver neste estudo? Irmã Jaziane? A dúvida que podemos ter é se esses reis de Israel, eles fizeram coisas boas ou ruins, como que Jeová ele definia quem era fiel ou não. Então, provavelmente, Jeová avaliava esses reis de 3 maneiras: sobre o seu coração, o arrependimento e a maneira correta. E essas 3 maneiras que a gente vai ver agora no estudo. Isso mesmo. Obrigado, irmã Jaziane. Obrigado pelo seu comentário, irmão Miguel. E é fundamental nós entendermos essa pergunta, porque a resposta ela está associada intimamente àquilo que nós fazemos para agradar a Jeová ou não. Entendendo como nós precisamos fazer ou deixar de fazer para agradar ao Criador. Obrigado, irmão Miguel. Vamos então ao primeiro subtítulo: Amar a Jeová de todo o coração, parágrafo 4. Os reis que agradaram a Jeová adoraram a ele de todo o coração. Josafá, que foi um bom rei, buscou a Jeová de todo o coração. Falando sobre Josias, a Bíblia diz: antes dele não houve nenhum rei igual a ele, que voltasse a Jeová de todo o coração. Já sobre Salomão, que fez coisas ruins perto da sua vida, do fim da sua vida, a Bíblia diz que seu coração não era pleno. E sobre Abião, outro rei infiel, a Bíblia também diz: seu coração não era pleno para com Jeová. Que diferença existia entre os reis fiéis e os infiéis? Irmã Suzana? Os reis fiéis, eles demonstravam através de seus desejos, pensamentos, suas atitudes e motivação para fazer algo quanto queriam agradar a Jeová de pleno coração. Josafá e Josias, eles foram reis fiéis, e no caso do rei Salomão, ele já não demonstrou amor a Jeová de coração pleno. A Bíblia relata em 2 Reis 23, 25, que ele permitiu que suas esposas o afastassem de Jeová. Abião também não serviu a Jeová de coração pleno. Ele cometeu os mesmos pecados, assim como seu pai. Obrigado, irmã Suzana, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 5. Mas então, o que significa servir a Jeová com coração pleno? Uma pessoa que serve a Jeová de todo o coração não faz isso só por obrigação, de modo automático. Em vez disso, essa pessoa serve a Jeová motivada por um profundo amor e respeito por ele. E ela continua tendo esses fortes sentimentos por Jeová ao longo de toda a sua vida. O que significa servir a Jeová com o coração pleno? Irmão Danilo? Significa que uma pessoa que serve a Jeová de todo o coração não faz isso só por obrigação, de modo automático. Essa pessoa ela serve Jeová de uma maneira motivada, profundo e com um profundo amor e respeito por Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmã Fátima? E esse sentimento continua para o resto da vida, não é só no começo. Ele continua a amar a Jeová para o resto da sua vida. Está no coração, né? Bem, obrigado, irmã Fátima. Vamos ao parágrafo 6. Como podemos imitar os reis fiéis de Israel e servir a Jeová com o coração pleno? Para começar, temos que evitar as más influências. Qualquer coisa que possa nos levar a enfraquecer nosso amor por Jeová. Por exemplo, temos que ter cuidado com as coisas que assistimos ou que fazemos em nosso tempo livre.
Também precisamos estar atentos aos amigos que escolhemos e não começar a achar que o dinheiro é a coisa mais importante na vida. Se percebermos que alguma coisa está começando a enfraquecer nosso amor por Jeová, temos que agir rapidamente para nos livrar desse perigo. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Vamos pedir para a Marlinda Lauren ler para nós o 4:23 e Mateus 5:29 e 30. Irmão Enzo. Proteja acima de tudo o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, se o seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na geena. Também, se sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que seu corpo acabar na geena. Obrigado aos irmãos pela leitura. A pergunta do parágrafo 6... Como podemos manter um coração pleno? Irmã Luciene? Então, conforme vimos em Provérbios, assim como o coração literal ele precisa de exames regulares, o nosso coração figurativo ele precisa ser examinado a cada dia. E uma forma da gente examinar é fazer perguntas, né? Por exemplo, que más influências eu estou tendo na minha vida, né? Que cuidado eu estou tendo, né, ao assistir programas de televisão em casa, o que eu faço durante o meu tempo livre, e minhas amizades, né, que tipo de amizades eu tenho escolhido, e o dinheiro, né, será que o dinheiro é a coisa mais importante da minha vida? Então, se eu perceber que isso está enfraquecendo o meu amor por Jeová, eu tenho que agir rapidamente para me livrar desse perigo. Obrigado, irmã Luciene. Irmã Marina? E uma forma também de nós termos um coração pleno é por protegermos nosso coração, né? Provérbios, ele fala para nós protegermos nosso coração acima de tudo, né? Ou seja, a pessoa que nós somos no íntimo, né? Se nós protegermos o nosso coração, nós vamos fazer assim como uma pessoa que se alimenta bem, né? E pratica esportes para manter uma boa saúde, né? E nós precisamos disso, nos alimentarmos bem em sentido espiritual e também fazer exercícios, né? Por aplicar o que Jeová nos pede na sua palavra Bíblia, né? Se nós fizermos isso, nós vamos proteger o nosso íntimo e cuidar da nossa espiritualidade e assim agradar a Jeová. Obrigado, irmã Marina. E como o texto de Mateus 5:29 e 30 nos ajuda? O que essas palavras nos ajudam a entender? Irmão Lucas? Essas palavras de Jesus indicam que nós precisamos tomar uma ação rápida. Se percebemos alguma coisa ou alguém nos alertar que alguma coisa está nos prejudicando, vamos tomar ação, porque pode ser desastroso se a pessoa não tomar uma decisão, conforme Jesus sinaliza aqui. Porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar no dinheiro. Quer dizer, a pessoa pode correr o risco de perder o direito de Jeová lhe dar vida eterna, ou cortar seu relacionamento com Jeová, ou perder o relacionamento com a própria família também. Obrigado, irmão. Irmão Nilson? A Bíblia está repleta de orientações seguras para nós nesse ponto, né? Não vacilarmos, fazer uma avaliação de tempos em tempos, procurando fazer esse teste, né? Como estou me saindo? E até mesmo perguntar para alguém que já percebeu alguma coisa que precisa consertar ou corrigir, e então estar disposto a ouvir depois, né? Isso mesmo. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Caio? E também que precisamos fazer morrer, por assim dizer, os desejos errados e estarmos totalmente decididos a fugir da tentação do mundo. Isso mesmo. Isso é muito importante, né? Para que possamos manter esse coração pleno para com Jeová, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 7. Não devemos permitir que o nosso coração fique dividido. Se não tomarmos cuidado, poderemos nos enganar,
achando que só porque fazemos muitas atividades espirituais, as más influências não terão nenhum efeito sobre nós. Pense na seguinte ilustração. Imagine que você está do lado de fora da sua casa durante um dia muito frio. Daí você entra em casa e liga o aquecedor. Será que adiantaria alguma coisa se você deixasse a porta aberta? Não, porque o ar frio entraria na sua casa. O que aprendemos com isso? Precisamos fazer mais do que apenas nos alimentar espiritualmente para manter nossa amizade com Jeová. Também devemos, por assim dizer, fechar a porta para as influências ruins. Assim, o ar frio deste mundo e as atitudes que Jeová não aprova não vão entrar em nosso coração e dividi-lo. Por que é importante evitar as influências ruins? Irmãzinha Luciana? Porque nós não devemos permitir que nosso coração fique dividido. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Oscar? Nós observamos que o parágrafo salienta: por mais que possamos estar fortes espiritualmente, se manter a porta aberta do mundo, pode acontecer um enfraquecimento momentâneo e nos levar numa situação delicada. Então, além do fazer o bem, é evitar toda chance de fazer o mal. Qualquer opção que possa nos prejudicar, elimina. Obrigado, irmão Oscar. Muito bom. Irmã Kaline? Então, de forma bem simples, o espírito do mundo, ele faz com que o nosso coração ele fique aos poucos sobrecarregado e desenvolva essas características do diabo. Então, é como se o ar, ou o espírito do mundo, desse mundo, de uma forma invisível, nos impulsione a desobedecer a Jeová. Então, devemos realmente estar determinados a ter foco e adorar a Jeová. Isso mesmo. Ainda, irmã Joelma? O parágrafo anterior nos relembrou quais são algumas dessas influências ruins. São coisas que vão enfraquecer nosso amor por Jeová. E elas podem ser o uso que fazemos do nosso tempo livre, o que estamos assistindo, também os amigos que nós escolhemos e o dinheiro. Então, isso não adianta nós acharmos que fazemos muitas atividades espirituais, isso vai combater essas influências ruins. Não, elas vão minando o nosso coração aos poucos, e quando nós nos demos conta, nós vamos estar com atividades espirituais diminuídas, ou se não cessadas, porque nosso coração foi morto por essas influências más. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Adriano? E o parágrafo ele traz um ponto de vista interessante quando diz que poderíamos nos enganar. Então, talvez alguém possa imaginar que não tem problema se expor em sentido moral, baixar as suas defesas em sentido espiritual. Se ele sai bastante no campo, se ele vem na reunião, se ele participa com comentários, seria se enganar. Então, nós não queremos apenas ter uma aparência ou cumprir as atividades mecânicas. Quando fala em coração pleno, como a definição mencionava lá na nota, é o nosso íntimo, é aquilo que nós somos lá dentro. E se a gente não tomar cuidado e trabalhar internamente e nos expusermos a influências ruins e negativas, pode acontecer algo ruim no futuro, como aconteceu com vários dos reis de Israel. Isso mesmo. E é isso que nós queremos evitar, né? Obrigado, irmão Adriano. Vamos ao segundo subtítulo. Arrependimento sincero pelos pecados, parágrafos 8 e 9. Como já vimos, o rei Davi cometeu erros sérios. Mas quando o profeta Natã falou com ele sobre como Jeová se sentia, Davi se arrependeu humildemente. Pelas palavras de Davi no Salmo 51, dá para ver que ele realmente foi sincero e estava profundamente arrependido do que tinha feito. Davi não fingiu que estava arrependido só para enganar Natã e evitar ser punido.
O rei Ezequias também pecou contra Jeová. A Bíblia diz: seu coração ficou arrogante, resultando em indignação contra ele e contra Judá e Jerusalém. Mas por que Ezequias se tornou tão orgulhoso? Talvez ele tenha começado a se sentir muito importante por causa das suas riquezas, da sua vitória contra os assírios ou por ter sido curado milagrosamente de sua doença. Talvez tenha sido por causa do orgulho que ele acabou mostrando todas as suas riquezas para os babilônios. Por isso, o profeta Isaías disse que Jeová estava furioso com ele. Mas, assim como Davi, Ezequias se arrependeu humildemente. É por isso que, do ponto de vista de Jeová, Ezequias foi um rei fiel que fazia o que era certo. Qual foi a reação de Davi e Ezequias quando souberam que Jeová não estava contente com o que eles fizeram? Irmã Daniela? Davi ele se arrependeu humildemente, né? Sabemos disso pelas suas palavras no Salmo 51, onde ele não ficou tentando justificar os seus erros, mas ele tinha consciência do que tinha feito, né? Ele disse que o seu pecado estava sempre diante dele, que acima de tudo tinha pecado contra Jeová. Então, Davi não fingiu que estava arrependido só para evitar ser punido, e nem poderia fingir, porque Jeová lê corações, né? Então, Jeová viu no seu coração que ele estava profundamente arrependido. Obrigado, irmã Daniela. E no caso de Ezequias? Irmão Siqueira? Então, aqui nós passamos a analisar a segunda coisa que Jeová leva em conta, que é o arrependimento. Já aprendemos sobre o coração, que só Jeová conhece os desejos, pensamentos e atitudes do coração. Então, Jeová toma uma ação baseada nisso. Agora, estamos falando do arrependimento. Quando o rei Davi foi corrigido por Natã, ele não fingiu arrependimento. O arrependimento dele foi sincero. E a segunda coisa que Jeová espera, arrependimento sincero. O rei Ezequias, a mesma situação. Ele cometeu alguns erros, assim como Davi, não se importa, baseado na sua arrogância, na sua riqueza, no seu orgulho, mas depois ele se arrependeu, isso genuinamente, ou arrependeu humildemente. Jeová levou em conta isso. Então, isso que Jeová leva em conta, nós poderíamos errar também, mas Jeová leva em conta aquilo que está no nosso coração e a maneira como nós nos arrependemos. Obrigado, irmão Siqueira. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? Ao meditar nela, o que você percebe sobre esses reis? Irmão Geraldo? O que eu achei interessante aqui, né, sobre o arrependimento, que já foi falado, né, eles ficaram tristes, né, pelo que aconteceu, se arrependeram de coração, mas o arrependimento deles não foi baseado, e agora, né, minha família vai saber que eu pequei contra Jeová, ou o povo vai saber que eu pequei contra Jeová, que eu cometi um pecado, né? Não, eles se arrependeram, por quê? Porque eles começaram a refletir assim, puxa vida, como que Jeová tem olhado, tem me visto, né, com esse pecado, esse grave pecado que eu cometi. Então, isso induziu a eles a pecarem. Então, esse é o arrependimento genuíno. Então, nós queremos nos arrepender de nossos pecados, ou a pessoa, né, que cometeu pecado grave, não por causa das pessoas, o que as pessoas vão pensar. É lógico que isso é importante, mas nós temos que nos arrepender porque Jeová ficou triste. E nós queremos realmente que o coração dele volte a ficar alegre, né? Obrigado, irmão Geraldo. Ainda irmã Joelma? Nós sabemos que os reis, eles são a autoridade máxima ali, né, na nação. E os profetas eram pessoas humildes, simples, nós podemos ver pelas vestimentas deles.
Mas não é normal o ser humano ser corrigido e reagir bem. É difícil isso. Mas eles foram, esses profetas, tanto Natã como Isaías, corrigiram Davi, depois Ezequias, e eles aceitaram isso. Eles poderiam fazer como outros fizeram, escorraçá-los, mandar embora. Quem é você? O que você quer falar de mim? Eu sou o rei. Então, Davi já olhou para cima na imagem, ele já buscou Jeová. Agora, Ezequias, ele sentiu a dor do pecado dele. Então, Jeová conseguiu enxergar a profundeza, a profundidade desse arrependimento. Isso mesmo. E é isso que Jeová espera, né? Nós vamos entender bem isso nesse estudo. Vamos ao parágrafo 10. Por outro lado, o rei Amazias, de Judá, fez o que era certo, mas não de pleno coração. O que ele fez de errado? Depois que Jeová o ajudou a lutar contra os edomitas, Amazias adorou os deuses desse povo. E quando o profeta de Jeová falou sobre o que ele tinha feito, o rei não quis escutá-lo e o mandou embora. O que Amazias fez quando foi corrigido? Irmã Natália? Amazias, depois que Jeová o ajudou a lutar contra os edomitas, Amazias trouxe os deuses dos edomitas e passou a adorá-los. Isso era uma prática comum quando se dominava uma outra nação, trazer os reis para se adorarem, né? Mas nós sabemos que com Jeová não é assim. Jeová exige devoção exclusiva. E quando Jeová mandou um profeta para falar com Amazias, Amazias foi tão orgulhoso que ele ameaçou de morte o profeta de Jeová. Então, o profeta de Jeová disse que ele seria punido. Obrigado, Natália. Que reação diferente, né? Vamos ao parágrafo 11. O que podemos aprender com esses exemplos? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e fazer todo o possível para não repeti-los. Mas e se os anciãos da congregação nos derem algum conselho, mesmo que seja num assunto bem pequeno? Não devemos achar que Jeová não nos ama mais ou que os anciãos estão contra nós. Até os reis fiéis de Israel precisaram receber algumas vezes conselho e correção. Quando recebemos alguma correção, nós devemos 1. Aceitar humildemente, 2. Fazer as mudanças necessárias e 3. Seguir em frente servindo a Jeová de todo o coração. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, Jeová com certeza nos perdoa. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 11. Segunda aos Coríntios 7, 9 e 11. Vamos pedir para a irmã Simone ler para nós. Agora me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a sua tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo a vontade de Deus, e assim não foram prejudicados em nada por nossa causa. Vejam que diligência a sua tristeza segundo a vontade de Deus produziu em vocês. Fez com que se reabilitassem, que ficassem indignados, que tivessem temor, desejo sincero e zelo, que corrigissem o erro. Vocês demonstraram em todos os sentidos que são puros nesse assunto. Obrigado, irmã Simone, pela leitura. De acordo com 2 Coríntios 7, 9 e 11, o que precisamos fazer para sermos perdoados por Jeová? Vamos ouvir a irmã Aparecida? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e fazer todo o possível para não rejeitá-los. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Rose? O texto mostra para nós que a pessoa, quando entende que ela pecou contra Jeová, ela vai sentir tristeza, principalmente se alguém veio e falou alguma coisa para ela. Então, conforme mostra o texto, a pessoa deve ter o temor e o desejo sincero e zelo por Jeová, para poder corrigir aquilo que ela fez e agradar a Jeová. Obrigado, irmã Rose. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? O
que nós aprendemos com ela? Ou que lição nós tiramos dela? Irmão Enzo? Nessa imagem, a gente vê um jovem conversando com um irmão. O jovem é um ancião. Ele está mostrando uma certa preocupação ali com aquele irmão, porque ele está tendo talvez um problema com o álcool. E às vezes nem é um vício, mas assim, para a quantidade que ele esteja tomando seja elevada, pode se tornar um vício. Na outra imagem, a gente vê que o irmão ele acatou o conselho, ele foi meditar na Bíblia. E logo em seguida nós vemos que o resultado foi positivo, porque ele conseguiu continuar pregando a Jeová, fazendo o seu melhor por ele. Obrigado, irmão Enzo. Obrigado pelo seu comentário também. Irmão Renan? Então nós vemos que desde o passado Jeová já usava homens fiéis para trazer seus servos ao arrependimento, né? Como no caso de Davi ou de Ezequias. Talvez eles não perceberam, não tinham se dado conta do erro, né? Ezequias talvez nem tinha se dado conta que ele estava orgulhoso. Mas quando Jeová mandou seu servo para corrigir ele, aí ele caiu em si, né? E o mesmo acontece hoje, né? Como nós vemos aqui no exemplo desse irmão, né? Também ele foi humilde e aceitou a correção. Isso. Então, se, por exemplo, um ancião da congregação, como diz o parágrafo aqui, nos der um conselho, algum conselho, mesmo que seja um assunto pequeno, o que o exemplo desses reis de Israel nos ensina? Irmão Oswaldo? Então, nós devemos aceitar humildemente esses conselhos, né? E fazer as mudanças necessárias. E seguir em frente, né? Continuando servindo a Jeová. Isso mesmo. Irmão Gustavo? Hebreus 12:6 nos mostra que Jeová disciplina aqueles a quem ama. Então, Jeová, como Pai amoroso, Ele dá a nosso cuidado, proteção. Então, quando os anciãos conversam, dão alguma orientação, é porque Jeová espera o bem de cada um de nós. Jeová nos ama e, qual Pai amoroso, quer que tenhamos uma vida feliz, uma vida agradável. Como nosso Criador, Ele conhece nós melhor do que qualquer um. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai conseguir nos ajudar. Então, nós devemos humildemente ouvir o que Jeová tem a nos dizer, e os anciãos dão orientações nesse sentido, a fim de que as pessoas tenham uma vida boa, que os irmãos tenham uma vida satisfatória, alegre e que façam a vontade de Jeová. Isso mesmo. Irmã Giovana? E nós nunca devemos achar que somos bons demais ou importantes demais para receber um conselho. Os reis de Israel receberam conselhos de profetas. E no caso da imagem, um irmão mais experiente está recebendo um conselho de um irmão mais jovem. Então, aí vai ser necessário muita humildade. No caso do irmão da imagem, ele seguiu os 3 passos descritos no parágrafo, né? Primeiro, a humildade, né? Aceitar humildemente a correção. Segundo, agir, fazer as mudanças necessárias. E no terceiro passo, dar a volta, né? Seguir em frente servindo a Jeová de todo o coração. Isso mesmo. Por isso que é importante, né, essa reação, né? Irmão Nilson? Foi isso que o apóstolo Paulo destacou no versículo 11. Então veja que a primeira carta aos Coríntios mostra todos os problemas que eles enfrentaram ali e estavam se desintegrando como congregação e individualmente. Mas aí no versículo 11 mostra, depois de todos os conselhos que ele deu, aí ele continua, incentiva eles a continuar fazendo, mantendo essa disposição de corrigir a situação. Porque, assim como aconteceu no passado, poderia acontecer outra vez, porque foi descuido. Agora sim eles estavam sendo elogiados e deveriam continuar assim como mostra arrependimento, agora está feliz de fazer a vontade de Jeová e ter o favor dele. Isso mesmo. É isso que nós queremos então aplicar, né? Esses 3 passos aqui mostram muito bem isso. Aceitar humildemente. Será que eu aceito humildemente? Ou eu, quando alguém vem me dar um conselho, será que eu falo, mas não é bem assim, eu não concordo com o seu ponto de vista, você está errado. Será que nós somos humildes de aceitar? Se nós somos humildes, às vezes nós somos humildes de aceitar, mas nós não reagimos bem, né? Nós não fazemos as mudanças necessárias.
Jeová também não se alegra. Então, será que nós fazemos isso? Ou será que nós vamos para o terceiro ponto? Deixamos de seguir em frente. Ficamos magoados porque alguém nos aconselhou e abandonamos a Jeová. Se nós formos leais de coração a Jeová, nós vamos fazer da maneira de Jeová, né? Adorar a Jeová da maneira correta, parágrafo 12. Os reis que Jeová considerou fiéis estavam bem apegados à adoração verdadeira, e eles ajudavam o povo a fazer o mesmo. Como já vimos, eles tinham suas falhas, mas foram totalmente dedicados a Jeová e se esforçaram bastante para acabar com a idolatria em Israel. Qual era a principal característica dos reis fiéis? Irmã Natália? Então, a principal característica era eles serem apegados à adoração verdadeira, né? E aqui na nota traz o exemplo do rei Asa. Ele fez coisas erradas, mas o importante é que ele adorou apenas a Jeová e lutou contra a idolatria durante o seu reinado. Isso mesmo. Tinha um coração pleno para com Jeová, né? Vamos ao parágrafo 13. Mas por que Jeová considerou alguns reis como infiéis? É claro que nem tudo o que eles fizeram foi ruim. Até mesmo o rei Acabe, que foi muito mal, mostrou um pouco de humildade e arrependimento com respeito ao assassinato de Nabote. Ele também construiu cidades e ganhou algumas batalhas para Israel. Mas Acabe fez algo que foi muito ruim. Por causa da influência de sua esposa, ele incentivou a adoração de deuses falsos e nunca se arrependeu de ter feito isso. Por que Jeová considerou o rei Acabe como infiel? Laurinha? Ele se incentivou a adoração de deuses falsos e nunca se arrependeu de ter feito isso. Que triste, né? Obrigado, Laurinha. Irmã Natália? O texto de 1 Reis 21, 25 e 26 fala que Acabe, nunca houve ninguém tão determinado a fazer o que é mal aos olhos de Jeová. Então aquilo estava fundo no coração de Acabe, né? Jeová viu, por mais que Acabe tenha feito alguma coisa boa na sua vida, aquilo estava muito profundo no coração dele, né? Ele se deixou ser instigado e deixou aquilo crescer no coração dele até que não houvesse mais jeito. Obrigado, irmã. Então vamos agora ao parágrafo 14. Veja o exemplo de outro rei infiel, Roboão. Como já vimos, ele fez várias coisas boas durante o seu reinado. Mas, quando as coisas estavam indo bem e ele se tornou um rei importante, ele abandonou a lei de Jeová e começou a adorar deuses falsos. A partir daí, às vezes ele adorava a Jeová e às vezes outros deuses. Roboão e Acabe não foram os únicos reis que se desviaram da adoração verdadeira. Na verdade, o problema com a maioria dos reis infiéis foi justamente apoiar a adoração falsa de alguma maneira. Fica claro que, aos olhos de Jeová, se apegar à adoração verdadeira era algo muito importante para determinar se um rei era bom ou ruim. A parte A, por que Jeová considerou o rei Roboão como infiel? Irmã Lerce? Apesar de Roboão ter feito várias coisas boas durante o seu reinado, assim que ele se tornou forte, importante, ele abandonou a lei de Jeová e começou a adorar deuses falsos. Ele começou a participar de duas mesas. Às vezes ele adorava Jeová, às vezes ele adorava os outros deuses. Obrigado, irmã Lerce, pelo seu comentário. A parte B, qual era a característica comum dos reis infiéis? Irmã Débora? Então, uma delas era a adoração falsa que eles tinham. Às vezes, aqueles reis, eles no começo eram muito bons,
E Jeová ajudava eles muito. Mas depois eles começaram a ficar arrogantes, porque ficava muito rico, tinha muitas terras, e Jeová ajudando eles. Aí eles voltavam contra Jeová e começavam a adorar deuses falsos. Então essa era uma da maneira que era conhecido o rei bom e o rei mau. Isso mesmo, obrigado, irmã Débora. Essa era a maneira que Jeová determinava, né, se um rei era bom ou ruim. Obrigado pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 15. Por que o assunto da adoração era importante para Jeová? Para começar, porque os reis eram responsáveis por orientar o povo de Deus na adoração verdadeira. Além disso, a adoração falsa acabava levando a outros pecados sérios e injustiças. E para completar, os reis e todo o povo já eram dedicados a Jeová. É por isso que a Bíblia relaciona a adoração falsa ao adultério ou traição. Quando uma pessoa comete adultério, ela é infiel a quem mais deveria ser fiel, seu marido ou sua esposa. O adultério magoa muito a pessoa que é traída. Da mesma maneira, quando um servo dedicado de Jeová se envolve com adoração falsa, ele está pecando diretamente contra Jeová e trazendo muita dor ao coração dele. Por que a adoração verdadeira é tão importante para Jeová? Irmã Evanúzia? Os reis daquele tempo, eles tinham a responsabilidade de orientar o povo, né? Orientar a nação ali na adoração verdadeira. E quando o povo quando os reis não orientavam de maneira certa a sua nação, eles acabavam praticando o que era errado e isso levava a pecados sérios e a injustiças, né? E para Jeová, a adoração adorar a deuses falsos era considerado como traição. Então era muito importante que aqueles reis conduzissem o povo na adoração de Jeová. Isso, obrigado. Obrigado pelo seu comentário também. Uma Aparecida? E a nota do rodapé, né, fala que dá para ver que a adoração é muito importante para Jeová, porque os 2 primeiros mandamentos da lei mosaica proibia a adoração de qualquer pessoa ou coisa. Apenas Jeová deveria ser adorado. Isso é uma traição, né? Obrigado, irmã. Vamos ao parágrafo 16. Que lições podemos aprender? Devemos estar decididos a ficar longe de qualquer tipo de adoração falsa. Também precisamos ter um forte apego à adoração verdadeira e continuar ativos servindo a Jeová. O profeta Malaquias explicou bem qual é a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim do ponto de vista de Jeová. Ele escreveu: vocês verão novamente a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Portanto, não devemos permitir que nada, nem mesmo nossas imperfeições e erros, nos desanimem a ponto de pararmos de servir a Jeová. Deixar de servir a Jeová é um pecado muito grave. Do ponto de vista de Jeová, qual é a principal diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa má? Irmã Regiane? A pessoa justa é aquela que serve a Jeová, e uma pessoa má é aquela que não serve. Isso mesmo. O profeta deixou bem claro isso, né? Ali em Malaquias 3:18, né? Irmão Oscar? A maneira que foi explicado o parágrafo denota bem o quanto Jeová preza a adoração, o quanto Jeová preza a fidelidade. Nós temos que ser leais a Jeová. A comparação no adultério, na traição para com o cônjuge, é forte. Mas a pessoa que abandona Jeová, a pessoa que toma a decisão de se afastar de Jeová por pura... Normalmente é orgulho que leva isso afora. Mas o importante é, como Malaquias deixou bem claro, a diferença entre o que serve e o que não serve. Queremos continuar servindo.
Obrigado, irmão Oscar. Vamos ao parágrafo 17. Se você está solteiro e procura alguém para se casar, consegue ver como as palavras de Malaquias têm a ver com casamento? Uma pessoa pode ter boas qualidades, mas se ela não serve ao Deus verdadeiro, será que ela é boa ou justa do ponto de vista de Jeová? Se você se casar com essa pessoa, ela vai ser uma boa influência para você em sentido espiritual? Pense nisto. As esposas do rei Salomão, que não serviam a Jeová, deviam ter boas qualidades. Mas aos poucos elas foram dividindo o coração de Salomão, até que ele chegou a se envolver com a adoração falsa. Por que você deve ter cuidado ao escolher alguém para se casar? Irmã Mary? Então, em 2 Coríntios 6,14, ele fala sobre o jugo desigual. E muitas vezes uma pessoa que está procurando um cônjuge, talvez ela olhe uma pessoa e enxerga algumas qualidades, que essa pessoa às vezes é boa, faz coisas boas, tem boas qualidades, mas ela não serve, né, a Deus verdadeiro. Então o cuidado vem, porque essa pessoa pode às vezes trazer mesmo sendo boa, pode trazer uma má influência para outra, né? E isso, o exemplo disso, nós temos com o rei Salomão. Ele era o homem mais sábio que existia. Mas, devido às influências das suas esposas, o coração dele acabou ficando dividido. E ele acabou, então, deixando de servir a Jeová e servindo aos deuses falsos. Isso. Por isso a importância de boas escolhas, né? Vamos ao parágrafo 18. Os pais podem usar as histórias dos reis de Israel para ajudar seus filhos a desenvolver um forte desejo de servir a Jeová. Ajude seus filhos a ver que, para Jeová, um rei era bom ou ruim, dependendo do quanto ele apoiava a adoração verdadeira. Mostre pelas suas palavras e pelo seu exemplo que a coisa mais importante na vida deve ser nossa rotina espiritual, ou seja, estudar a Bíblia, ir às reuniões e participar na pregação. Se você não fizer isso, seus filhos podem começar a pensar que ser uma testemunha de Jeová é apenas seguir a religião da família. Por causa disso, eles podem acabar colocando a adoração verdadeira em segundo lugar na vida ou até mesmo parar completamente de servir a Jeová. O que os pais devem ensinar aos seus filhos? Irmã Vanessa? Então, os pais devem ensinar aos seus filhos a desenvolver um forte desejo de servir a Jeová. E o parágrafo menciona que uma das ajudas é estudar com os filhos as histórias dos reis, ajudar os filhos a ver que um rei era bom ou ruim, dependendo do que ele fazia, né, da adoração que ele apoiava, se apoiava a adoração verdadeira ou não. E também pelo exemplo e as palavras dos pais. A rotina, né, como um todo dos pais, vai ajudar muito os filhos a ver o exemplo, né? Não só palavras, mas também o exemplo. Isso. O parágrafo que fala que se nós não fizermos as coisas da maneira de Jeová, nossos filhos podem entender que ser uma testemunha de Jeová é apenas seguir a religião da família. Que impacto isso pode ter? Irmã Thaís? Aqui mostra que os filhos, com o tempo, eles vão achar que eles não precisam seguir a adoração verdadeira, vão colocar em segundo lugar na sua vida, ou até mesmo parar completamente de servir a Jeová. Então, pelo nosso exemplo, nós temos que mostrar que ser uma testemunha de Jeová é na nossa vida toda, tanto aqui no salão, como em outras ocasiões. Isso mesmo. É algo que é um modo de vida, né? Queremos amar a Jeová e mostrar isso para os nossos filhos. Vamos ao parágrafo 19. Mas e se uma pessoa deixou de servir a Jeová, será que ela é um caso perdido? Claro que não. Ela ainda pode se arrepender e voltar a adorar a Jeová da maneira correta. Para fazer isso, talvez ela precise deixar seu orgulho para trás e aceitar a ajuda dos anciãos da congregação. Para voltar a ter o favor de Jeová, qualquer esforço vale muito a pena. Porque uma pessoa que deixou de servir a Jeová não é um caso perdido? Irmã Ana Rosa?
porque ela ainda pode se arrepender e voltar a adorar Jeová da maneira correta. E para fazer isso, talvez ela precise deixar seu orgulho de lado, né, ou para trás, e aceitar a ajuda dos anciãos da congregação. Fazendo isso, ela vai ter o favor de Jeová em qualquer esforço que ela fizer e vai valer muito a pena. Isso mesmo. Aqui nós temos um quadro, Você Pode Voltar para Jeová. Quem gostaria de comentar para nós? Vamos ouvir aqui primeiro o Ricardinho. Esse quadro cita o exemplo bíblico de Manassés. Ele foi um rei muito mau durante o princípio de seu reinado, mas depois ele se arrependeu humildemente. A Bíblia mostra em Isaías 55:7 o tanto que ele se arrependeu. Então, esse é o exemplo claro que ninguém é um caso perdido. Obrigado, Ricardinho, pelo seu comentário. O irmão que nos visita? Também nos verbos que a Bíblia usa, fala que Manassés ele não teve um arrependimento superficial, né? Ele não simplesmente pediu perdão para Jeová e depois voltou a fazer tudo o que ele fazia antes, né? Aí fala que ele se humilhou e ele orava, então ele fazia isso regularmente. E provavelmente quando Jeová permitiu que ele voltasse a Jerusalém, ele não conseguiu limpar ali a adoração falsa, mas provavelmente ele agiu de uma maneira diferente. Isso mesmo. Obrigado. Então, irmão Renan? E Manassés ele não fazia por recaída, né? Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová em grande escala e ofendendo a Jeová. Ele queria bater de frente com Jeová e fez tudo da pior forma possível, né? Queimou os filhos dele, mas ele se humilhou de tal ponto que Jeová perdoou todos esses pecados dele. Isso. E que incentivo nós temos ali em Isaías 55:7? Irmã Elaine? Esse texto ele convida, né, aqueles que talvez se afastaram, mas que estão verdadeiramente arrependidos, né, a realmente voltar para Jeová, né, porque esse texto fala que se deixar o seu mau caminho, né, e seus pensamentos maus e voltarem para Jeová, ele com certeza terá misericórdia e perdoará amplamente. Isso. E olha essa frase final, né? Então, se você está nessa situação, não pense duas vezes. Faça tudo o que puder para voltar para Jeová. Bom, né? Eu vou ficar muito feliz. Vamos ao parágrafo 20. Que lições aprendemos com os reis de Israel? Podemos ser como os reis fiéis se continuarmos dedicados a Jeová com o coração pleno. Devemos aprender com os nossos erros, nos arrepender e fazer as mudanças necessárias. E precisamos sempre nos lembrar da importância de nos apegar à adoração do único Deus verdadeiro. Se você continuar fiel a Jeová dessa maneira, Ele irá ver você como alguém que faz o que é certo. Agradecemos, irmão Paulo, por nos ajudar aqui com sua leitura. Muito obrigado em nome da congregação. Se imitarmos os reis fiéis de Israel, como Jeová vai nos ver? Vamos ouvir a Júlia. Se continuarmos fiéis a Jeová, dedicados, aprendermos dos nossos erros e fazermos as mudanças necessárias, Ele irá nos ver como alguém o que é certo aos seus olhos e teremos sua aprovação. Isso mesmo, Júlia. Obrigado pelo seu comentário. Isso nós queremos, né? Queremos continuar fazendo o que é certo aos olhos de Jeová e alegrar o coração dele. Agora nós temos aqui 3 perguntas de recapitulação. Como podemos amar a Jeová de todo o coração? A irmã Anitta, lá na sala B. Então, podemos amar a Jeová de todo o coração, motivado por amor e profundo respeito, e não por obrigação. Obrigado, irmã Anitta. Como podemos mostrar que estamos arrependidos? Irmão Tiago?
Jeová pode nos dar conselho de alguma maneira. Conforme nós vimos no estudo hoje, talvez um ancião mais jovem pode nos dar conselho. Então vamos mostrar que estamos arrependidos se nós aceitarmos humildemente, fazer as mudanças necessárias e seguir em frente e servir a Jeová de todo o coração. Obrigado, irmão Tiago. E como podemos nos apegar à adoração verdadeira? Irmã Isidébora? Por servir a Jeová de todo o coração, e se fizermos algumas coisas erradas, arrepender também de pleno coração. Aí Jeová perdoa e sabe que estamos servindo a Ele. Isso mesmo. Obrigado, irmã Isidébora. Jeová, como nós vimos nesse estudo, ele aprecia muito a humildade, né? Se nós formos humildes, aceitarmos o conselho, fazermos as mudanças necessárias e seguirmos em frente, Jeová fica muito feliz. Quando não somos humildes, quando somos arrogantes, entristecemos o coração de Jeová, né? Porque não vamos aceitar o conselho, ou não vamos fazer as mudanças necessárias, ou não vamos seguir em frente. Queremos mostrar que amamos a Jeová de pleno coração, que o nosso coração é pleno para com Ele. Iremos fazer isso por sermos humildes e amarmos a Jeová de todo o nosso coração, né? E aí vamos obedecer aos seus mandamentos e às suas orientações, né? Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui hoje. E assim chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Agradecemos a todos pela presença, pela participação também. E agora nós vamos encerrar entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 45, Os Pensamentos do Meu Coração. E após o cântico nós convidamos nosso irmão Jonathan para nos representar aqui em oração.